Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só o sapatinho de judia, gente, que lindo, tá dando um show de floração e as petúnias ali na janela estão maravilhosas. Então hoje eu quero mostrar flores lindas para vocês. Quero mostrar também como está a arvoreta de rosas. Você conhece uma arvoreta de rosas? Hoje eu quero mostrar para você. Muito linda, gente, tá quase abrindo os botões. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Hoje está um dia meio chuvoso pra cá, gente, tá meio chuvoso aqui onde eu moro. E essa semana tá toda assim bem chuvosa, até a grama ela cresceu bem rápido. Eu cortei ela com vocês, né, na semana passada e ela cresceu bem rápido. E olha que lindo esse arco, gente, com rosas. Essa rosa aqui floresceu o ano todo, desde que eu plantei ela, gente. A partir do 3º mês ela já começou a florescer. Então, todo vídeo eu sempre mostro, geralmente, 1 ou 2 rosas pra vocês, né? Que ela tá sempre com alguma flor, sempre com alguma rosa. E eu amo ter rosas no jardim, gente. Essa rosa aqui é linda. Um arco de rosas era um sonho que eu tinha bastante tempo de ter no jardim. E olha só que linda essa rosa. O nome dessa rosa aqui é Romance. É uma rosa bem grande, que pode alcançar até 12 centímetros. Olha que linda. Essa aqui tá alcançando mais ou menos 11 centímetros. Ontem eu medi ela. E ela tava alcançando 11 centímetros, né, de tamanho. Essa aqui tá quase abrindo, olha que bonita. É um tom de rosa médio, muito bonito, muito romântico. Tem outra aqui embaixo, olha só, que tá abrindo também, bem bonita. E, gente, uma dica legal pra você ter, né, no arco, rosa já desde o comecinho do arco, é você dobrar alguns galhos. Pegar alguns galhos que vem de baixo e eu dobrei, então eles se ramificam bastante aqui embaixo, ó. Esse aqui já vai soltar um brotinho ali, aqui também, ó. E aqui tem brotinhos também, ó, né? Aqui também, nesse aqui que eu dobrei, ó, soltou 2 brotinhos. Então, assim, você consegue ter rosas desde a parte de baixo do arco. E esse arco eu acho lindo, gente, com rosas. A flor que eu gosto mais aqui no meu jardim, que eu tô gostando mais atualmente, é esse arco de rosas. Tá maravilhoso. E olha a quantidade de botões que tem lá em cima. Depois eu quero subir lá e mostrar pra vocês. Subi aqui num banquinho pra mostrar pra vocês. Ó, tem mais rosas aqui. Aqui tem mais um botãozinho pra abrir. Aqui tem outra. Olha que maravilhosa. E ali, gente, olha só a quantidade de botões. Deixa eu ver. Naquele ali tem um caixinho, ó, com 4 botões. Lá, aquele caixinho tem de 5 a 6 botões. Aqui tem outro caixinho, ó. Essa rosa aqui, às vezes ela solta só uma rosa e às vezes ela solta um caixinho de rosas. Aqui tem bastante galinho com só uma rosa, ó. Só uma rosa aqui, ó. Tem rosa por todo o canto, gente. Aqui tá soltando, deixa eu ver, tem uma rosinha ali, já tá aparecendo outro botãozinho aqui, ó. Então essa rosa aqui é maravilhosa, o nome dela é Romance. É uma rosa europeia, muito bonita. Aqui nos meus vídeos, além de eu mostrar as flores para vocês, quando eu compro pela internet, eu também indico onde comprar. Então, se vocês quiserem ter uma rosa aí, europeia, no jardim de vocês, super perfumada, gente, o perfume aqui tá uma delícia. Eu vou deixar o WhatsApp de onde eu comprei para vocês darem uma olhadinha, pedirem um catálogo, né? E essa rosa aqui, gente, se vocês gostaram dela, o nome dela é Romance. Essas rosas, elas têm nomes, né? São rosas de marca e elas são produzidas aqui no Brasil pela Marchiori Rosas de Jardim. Eles produzem elas aqui no Brasil e adaptam ao nosso clima. São rosas maravilhosas, gente. Eu amei as rosas, né? Quando eu comecei a comprar deles, eu já tenho bastante aqui no meu jardim. Depois eu quero mostrar uma arvoreta de rosas pra vocês. Então, gente, não é lindo ter um arco de rosas no jardim? Eu amo ter rosas no meu jardim. Eu tenho espaço aqui, eu quero ver se faço mais um canteiro de rosas, porque eu gosto bastante. Então agora eu quero mostrar pra vocês a arvoreta de rosas que eu tenho aqui no meu jardim, né? Que ela começou a soltar botões. E, gente, faz 1 mês só que eu plantei essa rosa. E olha como ela tá linda. A rosa dela também pode alcançar 12 centímetros, né? Uma rosa bem grande e eu gosto bastante de rosas grandes. O nome dessa rosa aqui é Noblesse e ela é uma arvoreta de rosa. A gente faz 1 mês que eu plantei e olha como ela tá linda. O botão não abriu ainda, eu tô louca pra ver. Olha só, é um botão enorme. É pra ser um rosa escuro.
Olha só que linda. E ela é super perfumada, mesmo ela não estando aberta, ainda já sinto o perfume dela, é muito gostoso. Eu vou ter que cheirar essa rosa aqui, gente, mesmo ela estando com o botão fechado, ó. Dá pra sentir o perfume dela. É muito perfumada. Se eu não me engano, ela é na escala 5 de perfume. Ela tem um perfume bem forte, uma delícia. Já dá pra sentir o perfume dela, muito, muito, muito bom. Tô amando cultivar rosas aqui no meu jardim. E o legal da Noblesse é que ela tem o talinho aqui bem forte, gente, ó. Mesmo a rosa, ela sendo de 12 centímetros, ela não vai ficar uma rosa caída, ela vai ficar uma rosa bem certinha, porque o talinho, ele é bem forte e ele sustenta bem a rosa. Aqui tem mais 2 botões, ó. Ela vai ser um rosa escuro, porque o botãozinho é bem escurinho, ó. Olha que bonitinho. Gente, faz um mês que eu plantei essa rosa. Então, o enxerto é feito aqui em cima, ó. É feito na parte de cima. Então, essa parte ainda vai crescer aquele tanto que as rosas crescem, né? Em torno aí de 50, 70 centímetros. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar uma arvoreta linda de rosas. E o perfume já dá pra sentir de longe. Eu amo um jardim perfumado. E, gente, quando vocês forem plantar uma rosa, é muito importante separar da grama. Colocar uma terra boa. Compre uma terra pronta, né, para flores. E sempre, porque você separando assim da grama, você consegue ver como tá a terra. Porque a rosa, ela não gosta de uma terra muito seca. Claro, ela não gosta de uma terra muito encharcada. Ai, gente, eu tô ruim da minha voz ainda. Faz um mês que eu tô com muita tosse. Então, vocês não reparem, eu tô bem cansada. Então, ó, sempre assim você consegue reparar como tá a terra, porque ela gosta de uma terra úmida, não encharcada. Então, você vai ter sucesso com a sua rosa se você prestar atenção nesses detalhes. E é maravilhosa. Então, no próximo vídeo, eu acredito que eu já vou conseguir mostrar pra vocês essa rosa linda aberta. O que vocês acharam? Já tá linda assim, né? Olha só. Até parece um vermelho, né? Mas é pra ser um rosa escuro. Então, aqui tá o arco de rosas, ali tá a minha arvoreta, que tá cada vez mais linda. E eu tenho outra arvoreta aqui, gente. Essa aqui é um cor de rosa bem clarinho. Essa aqui, ela já é uma rosa pendente, em cachos, muito linda, de um rosinha bem clarinho. Tô louca pra ver os botãozinhos dela também. Logo, logo ela vai estar florida. Aqui eu tenho um vaso com rosas também, que logo, logo vou ter rosas, ó. Já tem aqui 3 botões de rosas. Tem um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. O nome dessa rosa aqui é Romina. Todas essas rosas aqui tem nome. Essa aqui eu não tô lembrado o nome. Como é que é o nome dessa aqui? Se eu lembrar, deixa eu ver se não é um cachinho aqui. Não. Se eu lembrar, eu falo pra vocês. Eu esqueci agora. Mas essa aqui é a Romina. Parece que tá soltando outra rosa aqui também. Então, logo, logo... Essa aqui eu cultivo em vaso, gente. Olha como ela tá linda. Você pode cultivar em vaso. A rosa, ela vai super bem em vaso. Olha só, um vaso em torno aí de 30 centímetros de altura, né? Fica ótimo. Tá muito bonita. Eu coloquei ela pertinho da arvoreta porque a arvoreta não tá muito grande ainda. Mas depois eu vou separar, né, pra não ficar muito perto. Quero mostrar pra vocês como está o buquê de noiva. Tá super florido ainda, tá cheio de flores. O buquê de noiva é uma florzinha que floresce agora no começo da primavera, bem delicadinha, branquinha. Tem da flor simples e da flor dobrada também. Esse aqui é da flor simples e fica bem aqui do lado do caminho. Olha só como fica bonito. Enfeitando esse meu caminho aqui. Olha só. Tá tudo molhadinho porque tá chovendo bastante pra cá. E agora eu quero mostrar pra vocês a flor de sapatinho de judia que tá ali no beirado. E embaixo estão as petúnias. Olha só que lindo que tá, gente. Se eu não me engano, deixa eu ver. Eu acho que já faz uns 3 anos que eu tenho esse sapatinho de judia aqui. Mas eu mudei ele de lugar, então não dá pra contar bem 3 anos, porque a planta ela atrasa um pouquinho, né? Quando a gente muda de lugar. Aqui as rosas lindas, perfumadas. Eu gosto de mostrar bem de pertinho pra vocês verem bem, né? Como que é. Então, olha só o sapatinho de judia, gente. Você pode cultivar assim no beirado, ó, que fica bem legal. Se você tem pouco espaço aí no seu jardim, né? Fica bem interessante cultivar assim. E com as petúnias ali embaixo, eu quero fazer a adubação das petúnias, quero mostrar pra vocês como elas estão floridas, gente. Eu vou mostrar o adubo que eu uso, né?
elas ficarem assim sempre bem floridas. E olha só a quantidade de cachinhos que tem aqui no sapatinho de judia. Como é lindo, gente, olha só. Essa cor assim meio marrom avermelhada, né, com amarelo. E o beija-flor ama, gente, ama essa flor. Ela é bem rica em néctar. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui fica alta porque fica no beirado da casa, né? Mas esses cachos de flores, eles dão bem compridos, gente. Recém eles estão se formando e eles vão crescendo aqui na pontinha, ó. Vai aparecendo novos botões, né? Eles vão crescendo e vão... Olha só, parece um sapatinho mesmo, né? Deixa eu virar de lado. Ó. Bonitinho, né? Linda, linda, né? Como Deus é maravilhoso, né? Nos presenteando com todas essas coisas lindas, né? Essa natureza linda que nós temos. Olha só, gente. É incrível, né? Olha que bonito. E aqui na porta, a dipladênia. Gente, essa dipladênia aqui, durante o outono e inverno, ela praticamente não pega nada de sol. Agora, na primavera e verão, eu acho que é a partir das 3 horas da tarde que ela começa a pegar sol. E ela tá carregadinha de botões. Eu tenho a cor vermelha e a cor rosa. A vermelha começou a florescer primeiro, mas tá carregadinha de botões. E aqui no beirado, né, que eu apoio aqui na calha, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Bem ali, ó, naquela voltinha da calha, ali eu coloquei um arame liso, uma rodelinha, e eu passei o galinho do sapatinho de judia por dentro. Então, todas aquelas partes ali, né, que tem aquele... que segura a calha ali, ó, eu passei um arame liso, fiz uma rodelinha e passei o sapatinho de judia por dentro. Então é assim que eu apoio ele, né, aqui no meu beirado. Maravilhoso, né, gente? Tem alguns paranhos ali na janela, vocês não reparem, tá? Ai, com essa chuvinha aí, daí que surgiu os paranhos ali, gente, tem que limpar. E essas petúnias maravilhosas, elas estão cada vez mais lindas, gente. Eu tô impressionada como um galinho segura tudo isso aqui. É um peso só, né? Olha a quantidade de flores. Um galinho só tá segurando, depois eu vou mostrar pra vocês. E olha essa branca, que linda. Olha a quantidade de flores que tá aqui. Como a adubação é super importante, né, pra planta ficar assim, ó. Nossa, gente, olha essa roxinha aqui, como ela tá linda. Ela começou a ficar pendente também, tá super bonita. Essa aqui eu acho que vai morrer, gente. Aquele galinho que tinha ficado, ele acabou quebrando. Eu acho que deu muito vento e quebrou. Eu acho que é interessante até eu botar um pouquinho mais de terra, porque elas vão pesando bastante, né, gente? O peso é enorme, elas vão ficando bem compridas. E olha só, essa aqui, ó, ela tá sendo segurada só por esse galinho aqui, ó. Que coisa mais linda, né? E essa aqui, gente, a lobelia, olha que lindinha. Ela merecia um vaso só pra ela, né? Ela tem essas flores pequenininhas aqui, ó, bem azuis. Bem linda. Mas ficou lindo esse conjunto também, né? De petúnias e lobelia. O que vocês acham? Eu amei aqui na minha janela, especialmente com esse sapatinho de judia aqui, ó. Caindo aqui por cima. Então eu quero mostrar pra vocês como eu faço a adubação aqui no meu jardim. Quero mostrar como eu faço, né? Como eu cuido aqui das minhas flores. E, gente, pra adubar as flores de vaso, eu uso esse adubo aqui, ó. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado do vídeo, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Pra vocês comprarem pela internet. Dá pra comprar pela internet. E é ótimo para flores em vaso, porque ele é um pozinho, ó. Então é bem fácil de aplicar. Para aqueles 2 vasinhos de petúnia, eu vou usar esse tantinho aqui, ó. Metade de uma colher. E vou misturar aqui na água, ó. 1 litro de água. Misturo bem misturadinho e depois eu só vou regar. E a planta, ela tem que estar bem hidratada. Não pode estar com a terra muito seca, tá, gente? A terra, ela tem que estar bem hidratadinha. Então, você procura molhar um dia antes ou no dia, né? Pra deixar a planta bem hidratada. Então é isso, é bem fácil. Então se o vaso estiver bem fechadinho, não tem problema, né? Porque você vai dissolver na água e vai ficar bem fácil de aplicar. Daí depois é só molhar, né? Vamos molhar aqui, ó. Pode ver que a terra não tá seca. É só molhar assim, gente, ó. Você vai ter sucesso aí com as suas flores. E a petúnia, ela tem que estar bem fixa na terra,
porque ela pesa bastante, né, gente? Ó, ela fica cheia de flores, então você tem que apertar bem a petúnia na terra para ela não acabar morrendo, porque eu vou ter que dar uma sacudida, porque senão vai ficar aqui no fundo da... Pronto! Tá feita a adubação das petúnias, então elas vão ficar cada vez mais lindas e floridas, dando um charme aqui no meu jardim. Agora eu quero plantar com vocês essa planta aqui nesse vaso. Essa aqui é a Lysimachia, gente. Ela tem essa folha aqui bem clarinha e ela dá uma flor amarela super bonitinha. Eu botei ela aqui dentro, mas ela não... Ela tá plantada num vasinho pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês. E ela é uma planta que ela enraiza bastante, ela cria bastante raiz. Mas dá pra você ter ela pendente assim, no vaso pendente? Dá sim, dá pra você ter no vaso pendente, ela fica linda. Só que ela cria bastante raiz e rapidamente a gente tem que fazer o replante, né? Então hoje eu quero colocar ela nesse vaso maior aqui. Quando ela tá assim, ó, num vasinho pequeno, que você pode cultivar pendente, ela exige bastante água. Ela é uma planta que gosta bastante de água e ela seca bem rápido, então muitas vezes você tem que encher de vasinho aqui, ó. Muitas vezes você tem que regar, né, 2 vezes ao dia. Mas eu vou colocar terra nesse vaso, eu tinha esse vaso aqui, e vou plantar ela direto nesse vaso, gente. Vou plantar direto aqui, assim ela vai precisar menos de água, né. Vamos fazer um teste aí, eu acho que vai dar certo. Se eu contar, vocês não vão acreditar, né? Mas essa rosa aqui já tá perfumando todo o jardim. Que perfume mais forte, mais bom, gente. Bem bom mesmo. Então, aqui onde eu vou plantar, eu comprei uma terra pronta, né, para flores, que eu sempre gosto de plantar. Mas como esse vaso é grande, eu coloquei um pouco de areia, que eu tinha aqui, areia grossa de construção. Até já vai servir para drenar, né? Para ficar uma terra aí mais drenável. Então, agora eu coloquei areia grossa embaixo e vou colocar a terra pronta, né? Para flores em cima. Gente, como eu gostei de ter colocado esse piso de tijolinho à vista aqui, foi muito bom. Os bancos, eles ficam limpinhos, né? Antes eles ficavam todos sujos. Tomara que essa terra dê aqui pra encher o vaso. Deu. Deu e sobrou um pouquinho. Acho que vai sobrar, vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês como ela fica enraizada. A gente fica bem enraizada. E não faz um ano, né? Não faz muito tempo não que eu fiz mudas novas dela e plantei aqui. Então ela necessita bastante de água porque enraiza bastante, né? Então a terra seca com mais facilidade. Vou soltar um pouquinho aqui das raízes. Fazer uma sujeirinha. Acho que eu vou dar uma cortadinha. A faca. Ela é uma planta pendente, então vai ficar bem bonita aqui. Esses galhinhos, eles vão crescer, né? Eles crescem bastante. Ela merecia um vasinho maior pra ficar aqui no chão, tadinha. Tava encostando os galinhos no chão. Tinha um galinho até que tinha enraizado já no chão. Então ficou bom, agora é só esperar ela crescer mais, né? Daqui uns dias ela já vai estar florescendo. Até já dá pra fazer a adubação dela também. Eu vou usar aquele adubo ali, né? Que eu mostrei pra vocês. Vou fazer a adubação nela. E agora num vaso maior ela vai se desenvolver melhor. Vamos molhar bem, molhadinha. Essa aqui é uma planta rasteira, né, gente? É uma planta que você pode fazer forração no chão. Só que é uma planta que não pode ficar sol pleno. Ela tem essas folhas bem clarinhas. Eu já cultivei a sol pleno e eu não gostei, porque queima essas folhas, né? Então ela fica nesse cantinho aqui do pergolado e as trepadeiras ficam em cima dela, então faz um pouco de sombra para ela.
Então, se você cultivar a Lisimac na meia sombra, Lisimac, você vai ter sucesso com ela, porque ela gosta da meia sombra. E ficou legal nesse vaso. Logo, logo ela vai estar mais pendente. Como eu falei pra vocês, é uma planta rasteira, pode ser cultivada no chão, fica bem legal pra você fazer forração. Só que a sol plena eu não gostei, gente. Eu gosto mais assim, né, na meia sombra. Vai ficar bem linda aqui, com flores amarelas. Aqui tá um pouquinho sujinho de flores, mas ficou muito bom. Eu nem botei o estofado, né, gente? Porque hoje tá um dia chuvoso, então acabei não botando o estofado. Como sobrou terra, eu vou fazer mudinhas desse aqui, ó. Essa aqui é maravilhosa, gente. Outra florzinha pendente. Ela vai ficar bem pendente aqui, vai cobrir essa parte aqui, né? Olha que lindinha. Essas flores estão mais viradas pra cá. Deixa eu virar. Olha só que maravilhosa, gente. Ela floresce muito, 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 muito. Muito bonitinha. E só que tem um tempo que essa planta aqui, ela vai ficando feia. Eu não sei se vocês cultivam ela, mas ela vai perdendo as folhinhas, assim, vai ficando feia. Então, quando você vê que ela começou a ficar feia, faz mudinhas novas dela, porque pode correr o risco de perder. Eu quase perdi porque eu demorei fazer mudas dela, mas olha que bonitinha, que gracinha, gente. Eu vou ver, como sobrou terra, eu vou fazer mudinhas dela aqui com vocês agora. Então, sobrou terra, eu vou aproveitar e vou fazer mudinhas dela também, porque vale a pena ter mais que um vasinho dessa flor. Eu gosto muito dela. Ela floresce durante bastante tempo. Quando estiver muito quente no verão, daí sim você pode botar ela numa meia sombra. Mas agora na primavera ela pode ficar aqui. É bem fácil. Deixa eu ver um galinho que não tem flor. Tem bastante galinho com flor, até com dó, dá até dó, né? Mas a primavera é ótimo pra gente fazer mudas de plantas. Olha só. Com um pequeno galinho assim você faz mudinhas. Eu vou plantar em torno de 5 mudinhas aqui nesse vasinho. 5 galinhos. Vou tentar tirar mais pro ladinho. E daí deixar na sombra, né, gente? Deixar na sombra, manter a terra... Então aqui eu já plantei... Deixa eu ver quantos galinhos que eu plantei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, plantei 7 galinhos aqui. Então agora eu vou deixar na sombra, vou manter a terra úmida em torno aí de um mês, mais ou menos, né? Depois eu começo a passar para o sol. E fica assim, ó, carregadinha de flores, e ela vai ficar cada vez mais linda e mais pendente. Isso aqui é porque eu plantei há pouco tempo aqui. Então, meninas, hoje eu tô pensando em fazer uma rosquinha diferente e mostrar pra vocês. No vídeo passado, né, no vídeo retrasado, eu fiz uma rosquinha de polvilho, né, assada na air fryer. E hoje eu tô pensando em fazer uma rosquinha frita também, gente, de polvilho. Vocês gostam? A gente tomar café aqui no jardim. Essas flores lindas aqui. Então, quem gosta de receita, agora eu quero fazer uma receitinha com vocês. Uma rosquinha frita de polvilho, bem gostosa. Então, gente, vamos começar a fazer a rosquinha. Tomara que não chova, eu vi que tinha trovoado ali fora. O tempo tá feio, né? Mas eu acho que vai dar tempo. Então, o que eu coloco na rosquinha são 2 ovos. É uma rosquinha doce de polvilho, 2 ovos. Gente, eu uso o polvilho azedo. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu uso o polvilho azedo. E aqui tem 3 colheres de açúcar cada ovo. Então, são 2 ovos, tem 6 colheres de açúcar. Vai 4 ingredientes, se eu não me engano é 4 ingredientes, né? Agora eu vou colocar 1 colher de margarina. Deixa eu ver. Aqui da janela da cozinha dá pra ver todo o jardim, olha só. Dá pra ver até o sapatinho de judia ali no beirado. Então eu fico aqui cozinhando, né, e lavando a louça, eu consigo ver todo o jardim. Então, voltando aqui para a receita, então aqui eu coloquei 6 colheres de açúcar e 2 ovos. E agora eu vou colocar 1 colher de margarina. 1 colher de margarina, bem cheinha. E faz toda a diferença, gente, a gordura. Quando eu comecei a fazer essa rosquinha, eu não colocava gordura e ela murcha. Sempre murcha. E assim com a gordura ela não murcha. Tá muito boa. E agora é só colocar o polvilho, até dar o ponto. Tomara que não chova e dê pra gente tomar um café novamente no jardim, né? Que é bem legal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam dessas receitinhas que eu tô fazendo pra vocês também. O que vocês acham? Se vocês estão gostando, né, de tomar café no jardim comigo. Deixa aqui, eu vou gostar de saber.
Se vocês quiserem também, em outro vídeo, né, eu também faço uma cuca de banana que eu gosto bastante. Se vocês quiserem essa receitinha também eu posso fazer em outro vídeo. Vai colocando, né, o polvilho. A outra rosca é mais difícil de perder o ponto, esse aqui já é mais fácil, já tem que cuidar mais. Mas também se passar um pouquinho do ponto, é só umedecer a mão, né, na água, colocar um pouquinho da água e fica tudo certo. Também não é difícil. Então essa rosquinha aqui, ela fica bem sequinha também, fica bem boa. Depois que eu comecei a colocar a margarina, deu bem certo. Agora eu vou passar ela aqui pra bancada. Essa minha bancada aqui tem um pretinho aqui, gente, mas não é sujeira, tá? É a pedra que... Essa pedra aqui, eu acho que ela não veio com esse pretinho aqui. Ela não veio, né? Mas com o tempo começou a aparecer. E não sai. Mas não é sujeira. Então agora vamos amassar essa massinha. Vamos ver bem fácil. Eu vou deixar aqui depois, para quem não viu outra receita que eu fiz, eu vou deixar no final desse vídeo para vocês conhecerem a outra receita que eu fiz, para quem não viu, né? Que a rosca, ela é feita na air fryer, velho. Essa aqui vai ser fritinha. Essa aqui é até mais rápido que a outra, gente. Se vem uma visita, né? Essa aqui é bem mais rápido, porque a air fry, quando eu fiz, né, levou 15 minutos cada rosquinha para assar. E esse aqui é bem mais rápido porque é fritinha. Mas olha só, a massa já tá boa. Nem vou usar aquele polvilho que eu coloquei ali, eu acho. Vamos ver. Vou dar uma amassadinha. É bem rápido. Então uma massinha bem boa também, ó. As crianças adoram essa rosquinha aqui. Eu gosto bastante. Então vai colocando o polvilho aos pouquinhos, né? Vai observando. Quando ela não estiver grudando tanto, já tá... Quando a massa estiver mais firmezinha, já tá no ponto. Vocês gostam de rosquinha de polvilho? Aqui em casa todo mundo gosta de lanche de polvilho. Tem um bolinho assado também, que é de polvilho, que eles gostam bastante, as crianças gostam bastante. Acho que o tempo vai segurar, acho que não vai chover não. Tomara. Tá quase no ponto. Então esse já é o ponto, gente, tá quase passando já. Quando ele começa a ficar meio esfarelado, que já tá passando no ponto. Então já tá bom. Então agora é só pegar uma pequena... Eu gosto de fazer ela mais pequenininha. Não gosto de fazer muito grossa. Eu acho que fica mais bonitinha. Então eu faço assim. Faço mais fininha, né? A rodelinha mais fininha. Mais uma amassadinha. Então agora vamos fazer as rodelinhas e vamos fritar. Então agora vamos pegar um prato, colocar um papel toalha, que a gente vai fazendo e já vai colocando ali no pratinho. Depois vocês fazem essa rosca e me contam se vocês gostaram. Tem 2 garfos para virar também. As primeiras roscas, elas não ficam tão bonitinhas. De repente, a banha ela tem que estar bem quentinha. A banha não, o azeite tem que estar bem quentinho, né? Então vamos fazer as rodelinhas. Eu gosto de fazer as rosquinhas e já colocar direto e fritar. Tenho esse costume. Então já faço na hora, deixa eu ver como é que tá. Se tá
tá bem quentinha. Não dá pra esperar um pouquinho mais, não tá tão quente. Então eu não faço tão grossa, eu faço assim. As primeiras não vão ficar tão bonitas porque o azeite não tá tão quente. Daí vai ficar meio amassadinha. É isso. Eu já vou virar para elas não ficarem de um lado mais amassado que o outro. Elas vão ficar bonitinhas. Mas é isso, gente. As primeiras vão virar mais, porque elas vão amassarem, ó. Porque ela ficou amassadinha de um lado, ó. Mas as próximas não ficam, são só as primeiras. Eu fiz a rodelinha fininha, né, mas bem compridinha. Tomou conta de toda a frigideira. 4, encheu a frigideira. Vai ficar uma delícia. Eu deixo ela bem douradinha, né? Bem fritinha, fica muito bom. As próximas é mais rápido a fritura aqui, até o azeite esquentar bem, né? Demora mais. Ó, já tá quase na hora de retirar. Já tá bem douradinha. Esses dias eu comprei uma no mercado, tava meia branca e tava com gosto de crua. Ó, já tá na hora de tirar. Já vamos tirar. Vou baixar o fogo. E vou retirar. Ó, então tá assim, ó. Cuidar pra ir virando certinho, né, pra ela não ficar feia. Então a segunda remessa de rosquinha já tá quase pronta. Essas aqui foram as primeiras que eu coloquei, tá mais douradinha. Esse aqui já dá pra tirar. Não dá pra deixar queimar também, né? Ai, socorro. Esse aqui também. Deu tempo de fazer a rosquinha sem chover, deu tempo de tomar café aqui no jardim, olha só. Ficou bem bonito, né? E não murcha, bem crocante, deu 18 rosquinhas. E vai dar pra gente tomar um café. Hoje eu fiz foi chá. Em vez de café, hoje eu fiz chá. Um chazinho de camomila. Vamos sentar aqui no meu lugar agora. Vamos saborear uma rosquinha dessa, deliciosa. Ainda bem que não choveu. Deixa eu mostrar pra vocês como ela tá bonitinha por dentro, gente. Olha só. Olha só. Ela não murcha, né? Ela fica meio torradinha, muito boa. Uma delícia.
Um chazinho de camomila. Tá muito bom. Eu nem coloco açúcar no chá porque a rosquinha já é doce, né? Daí não precisa. Está uma delícia. Então, meninas, vocês fazem essa rosquinha e depois me contem, né? O que vocês acharam. Eu fiz umas maiores e outras menores. Deu 18 rosquinhas, como eu falei pra vocês, né? Vamos ver se tem barulhinho. Tem um pequeno barulhinho. Porque ela não é murcha, né? Ela é até bem torradinha. Ai, eu quero tirar esse aqui. Um chazinho bem quentinho, que bom. Só escutando o barulhinho dos passarinhos. A rosa da arvoreta parece que abriu um pouquinho mais, depois eu vou mostrar pra vocês. Parece que tá mais abertinha. Meu pé de jabuticaba tá cheinho de flor, gente. Espero que não seque as florzinhas, né? Mas é que a jabuticaba... ela gosta de bastante água. Eu acho que eu peguei o segredo dela agora. Molhar bem ela todos os dias. Se der certo e ela frutificar bem, depois eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo, né, pra ela frutificar, porque fazia bastante tempo que ela não dava frutas. Dava em uma ou duas, ou enchia de florzinha e parava, simplesmente as florzinhas secavam, caiu, né. Se der certo, depois eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo pra ela ficar assim carregadinha de flores, tá muito bonita, depois eu mostro pra vocês. Olha só, agora é 4 horas da tarde, né? E o sol não saiu. Tá bem nublado, até que achei que ia chover, né? Eu tava escutando trovoada, mas parou. Mas ainda tá bem... o tempo tá bem fechado. Já lanchei. E olha como vocês podem ver aqui, ó. A rosquinha tá bem firmezinha, bem bonitinha. Essa cor aqui é ideal. Eu achei, gente, que... eu passei até um pouquinho do ponto da massa. Ela ficou meio esfarelada na hora de eu enrolar, mas não teve problema nenhum, ó. Poderia ter deixado um pouquinho menos, né? Mas não me deu trabalho. Foi só um pouquinho mesmo que ela passou do ponto. Bem pouquinho. Então, eu quero mostrar a rosa, gente. Parece que abriu mais aquela rosa ali. E eu tô achando ela tão linda. Olha só, o destaque que vai dar quando aquela arvoreta ali, daqui uns meses, ela vai estar bem cheinha, né? Toda cheia de flores rosa mais escuro. E essa aqui que é a romance, que é um rosa um pouquinho mais claro. Choveu bastante ontem, gente. Essa semana tá chovendo bastante, né? E não estragou as rosas, ainda bem. Eu fico assim com o coração na mão, né? Porque sai, aí o meu arco cheio de rosas vai estragar. Mas até que não estragou. Que bom. Parece que a rosa abriu um pouquinho mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Abriu um pouquinho mais, né? Amanhã ela já vai estar um pouquinho mais aberta. Olha que linda. Muito, muito, muito perfumada. Ali atrás eu plantei... aquele ali é uma mudinha nova, ó. Outro camarão vermelho, porque o camarão vermelho vai bem na minha sombra. E ali fica embaixo da planta do pergolado.
E ele floresce, gente, muito, praticamente o ano todo. Eu quero mostrar pra vocês o pé de jabuticaba que eu tenho ali. Eu não deixo ele crescer muito, porque se eu deixar ele crescer muito, ele faz sombra, né, pras flores. O camarão amarelo tá bem florido, então eu sempre podo em cima pra ele não crescer muito. Mas olha a quantidade de florzinha, gente. Ele nunca teve assim tão cheio de florzinha. Eu acho que o que eu tô fazendo vai dar certo dessa vez. Olha só, até ali em cima, ó. Por tudo, gente. Olha aqui em cima. Olha só. Olha que lindo, né? Que linda florzinha. Então, mesmo que pare de chover, eu vou continuar a rega, né? E a adubação que eu tô fazendo. Eu acho que vai dar certo. Depois, quando estiver cheio de frutinha, eu mostro pra vocês. Mas tá bem bonitinho, né? Mas eu não deixo crescer muito não, porque se a gente deixa uma árvore crescer muito no meio do jardim, ela faz sombra para as outras plantas, né? Mas tá linda. Aguardem que isso aqui vai chegar cheio, vai ficar cheio de frutas e a gente vai colher junto.